50 anos tinha ele, alto, forte, enxuto de rosto e de corpo, grande madrugador e amigo da caça. Por Quixada, Quezada ou Quixano, era então conhecido. Muito mais conhecido, porém, era por suas leituras. O que lhe faltava na mesa, sobrava na biblioteca. O que lhe faltava em ação, sobrava em imaginação. Não pensava nos problemas da casa ou do campo. Vivia no antigo mundo dos romances de cavalaria. Chegou a vender terras e colheitas para comprar novos livros, em cuja leitura se perdia em um meio delírio. Cavaleiros andantes, feiticeiros, bruxas, dragões, duelos, desafios, donzelas encantadas, reis enfeitiçados pedindo socorro povoavam-lhe a mente. O Cid famoso, Amadis de Gaula e outros heróis do passado ou dos livros, lança em riste, adaga em punho, galopavam em suas noites de insônia, defendendo virgens, salvando princesas, derrubando tiranos. Sobre eles, falava como de gente viva, com o pároco e seus amigos da aldeia. A obsessão foi se agravando. Ele já vivia em pleno passado, ou o passado se tornara presente. Via dragões por todos os lados, encantamentos por todos os cantos, e inocentes por defender, gigantes por derrubar, justiça por fazer, amigos por salvar, legiões de bandidos atacando donzelas e toda a natureza a clamar por um novo cavaleiro andante, que os outros já haviam recebido sua coroa de glória, e novos feitos e glórias esperavam por alguém que os merecesse. Quando atingiu esse ponto, o velho Quixada, ou Quixano, sentiu que não podia mais resistir à vocação. Precisava armar-se cavaleiro e partir ao encontro da glória, como os heróis que lhe incendiavam o pensamento. Esperai por mim, dragões! Vou salvar-vos, donzelas! E com o espanto da ama e da sobrinha, a falar com personagens invisíveis, foi a um quarto esquerdo da casa, onde havia uma velha armadura enferrujada de um dos seus bisavós. O capacete estava incompleto. A família viu, apavorada, improvisar uma viseira de papelão que adaptou ao capacete. Ao cabo de paciente trabalho, resolveu experimentar-lhe a resistência como um golpe de espada. Perdeu-se uma semana de trabalho. Preparou viseira nova, reforçada por pequenas barras de ferro. Na dúvida, achou melhor confiar. Nada de experiências novas. Esse é um trecho de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Talvez o maior romance da história da cultura ocidental. Esse livro tem um valor imprescindível para nós seres humanos. Ele trata de questões muito íntimas, muito ligadas à nossa realidade, inclusive hoje. Mesmo sendo um livro de mais de 400 anos aí, ele ainda tem uma conexão muito próxima com o que a gente entende como humanidade. Ele foi escrito por Miguel de Cervantes, um homem que viveu uma outra realidade, né? Cervantes nasce em 1574 e vai falecer em 1616. Ou seja, ele foi um homem privilegiado, de diversas maneiras. Primeiro porque ele era filho de um cirurgião, né? Então ele tem uma vida próspera, ele nasce, né, de uma boa família, uma família que tinha condições financeiras que puderam proporcionar para ele uma vida muito rica, cheia de aventuras. Ele participou de duelos, namorou muitas mulheres, foi soldado, lutou em guerras, foi prisioneiro na Argélia. Então ele teve uma vida muito longa. Muito próspera. No fim das contas, ele se casa com Catalina de Salazar, vai se tornar um dos maiores romancistas, poetas e dramaturgos da história da humanidade, ou seja, ele escreveu muitos poemas, escreveu peças de teatro, escreveu romances. Inclusive o Dom Quixote, uma curiosidade que é interessante, que o Dom Quixote começou a ser pensado, ou pelo menos a ideia central da história, tem uma série de coincidências interessantes. Por exemplo, a esposa dele, Catalina de Salazar, era da região do vilarejo de La Mancha,
a mulher com quem ele se casou, né, a esposa dele, e o Don Quixote, a história, a premissa toda do cavaleiro, da triste figura, do homem louco, ele desenvolve esse raciocínio no momento em que ele estava preso. Ele vai preso por uma questão de dívida, se eu não me engano, e acaba dentro desse período dele na cadeia, ele desenvolve o começo, pelo menos o embrião dessa história que acabaria se tornando os maiores clássicos da história da literatura, da história da humanidade. Então, esse é um ponto que é interessante de se colocar, de ser mencionado nesse vídeo. E também, uma coisa que é interessante, que a história do Don Quixote, muitas vezes, ela é confundida, né? As pessoas tendem a tentar delimitar os caminhos que a história segue, que a narrativa segue, ou mesmo o significado por trás da história, de maneira muito limitada e simplista, né? Preto no branco. Ou Don Quixote é o visionário, ou ele é um louco, varrido, um idiota, um imbecil que está totalmente alienado da realidade. E não é nenhum nem outro, né? Don Quixote é um personagem que é extremamente humano, extremamente próximo de nós, tem uma lógica muito racional e ao mesmo tempo realmente fantasiosa na visão dele, na maneira como ele se comporta, na história dele como um todo, e é por isso que ele é tão interessante e tão importante para nós, né? Ao longo da história a gente percebe que, né, Don Quixote, né, ou Alonso de Quixada, Alonso de Quixano, ele é um fidalgo decadente, né? Ou seja, ele vem de uma família de nome, ele tem dinheiro, mas não tem mais. Ele teve dinheiro, a família dele deixou herança que ele desperdiçou por crises financeiras ou por incapacidade de administrar. Os bens dele acaba em franca decadência, né? Falido. Ele é um homem já cinquentão, né? Naquele período, naquele momento, né? Falando de final do século XV, começo do século XVI, esse homem já era um idoso, entende? Já estava se aproximando realmente da morte, já estava acabado, já seria uma pessoa liquidada. Não faz muito sentido isso. Naquele momento, ele ser alguém que vai se dispor a grandes aventuras. Tá aí uma das situações mais interessantes do personagem. E também, o único refúgio que ele encontra nessa vida lamentável que ele anda levando, nessa vida decadente, é justamente a leitura dos livros, dos romances de cavalaria, né, onde heróis são forjados e eles usam capa e espada e defendem as donzelas dos malfeitores, dos dragões, etc, etc, etc. Tudo isso muito idealizado, romantizado, mas ao mesmo tempo tem uma relação próxima com a nossa vida, né? Todos nós enfrentamos os nossos defeitos mesmo, né? As nossas dificuldades, nós temos os nossos fantasmas, nossos demônios interiores, e temos que encarar eles da melhor maneira possível, da maneira mais prática possível. Então, o Don Quixote tem a ver com a gente, sim, ainda hoje. E ele resolve fazer isso da maneira mais bonita possível. Ao invés de se entregar, né, à decadência de uma vez, ele pega umas tralhas ali, herança de família, de antepassados, se arma como um cavaleiro andante e vai em busca da sua luta, da sua glória, da sua liberdade, daquilo que ele acha que seria uma vida boa, uma vida justa, uma vida feliz, uma vida saudável. E olha que interessante, a escolha dele é justamente buscar fazer o bem. Então talvez de louco Don Quixote não tenha nada. Ele escolhe sim salvar as donzelas, fazer o bem, e ele tem uma série de encontros aí inesperados ao longo do caminho dele, né? Ele encontra vizinhos ali que começam a ridicularizá-lo, tratá-lo como um louco, um maluco, coisa que ele não é, como eu disse, não, pelo menos não totalmente. E a gente percebe que a maioria das pessoas ali que cercam ele, né, ao invés de tentar mudar a sua condição, de lutar pelas suas vidas, assim como o Don Quixote está fazendo, prefere criticar ele, prefere apontar o dedo e falar: nossa, esse cara é louco, o que ele está fazendo ali? Não vai dar certo não. Não estou dizendo que a gente deveria vestir armaduras e sair por aí combatendo o mal, mas essa necessidade de uma dose de coragem para enfrentar as coisas me parece bem real, me parece algo que ainda está presente na nossa realidade, se faz necessário
a nossa realidade, que a gente tenha coragem para enfrentar as nossas próprias batalhas. Esse é um ponto que eu acho que é crucial na história, na narrativa, no texto em si do Don Quixote, e deveria ser nas nossas vidas também. E tem um outro ponto que é interessante, acho que deveria ser levado em conta também, é a lucidez mesmo do Don Quixote. Tem um episódio, né, nas andanças dele, que ele encontra uma Marcela, uma pastora. E essa pastora, ela, mesmo sendo muito bonita, muito bem apessoada, ela decide que vai viver sozinha, livre, como uma pastora. Então, ela trabalha no campo como pastora, ela sobrevive do seu próprio suor e não se envolve no casamento. Uma atividade, uma situação que poderia ser muito vantajosa ou lucrativa para ela naquela época, naquele momento histórico. E ao invés disso, ela prefere se manter sozinha. E aí o que acontece é que um dos pretendentes, né, claro que uma mulher dessa, com todos esses atrativos, inclusive com esse caráter, ela atrai muitos pretendentes. E um dos pretendentes dela, Crisóstomo, se eu não me engano, ele acaba se desiludindo da vida, de tanto tomar fora dela, ele acaba se suicidando, ele acaba se matando. E com isso os amigos dela, os amigos dele, né, do pretendente lá do Crisóstomo, eles decidem ir até ela, intimar ela, que a culpa era dela, culpando ela pelo suicídio do rapaz, do pretendente. E o Don Quixote está nesse momento, encontra com ela nessa história, e ela sobe até no lugar mais alto, uma espécie de monte, de morro, e fala com os pretendentes, com o Don Quixote ali, faz um lindo discurso sobre a liberdade, sobre o poder de escolha que as pessoas têm. E nenhum dos homens acredita muito nela, ou pelo menos consegue entender o que ela está dizendo, ou levar em consideração o ponto de vista dela. Mas o Don Quixote, mesmo sendo louco, o alienado, o maluco, ele entende o que ela está querendo dizer e ele se posiciona como defensor dela e da liberdade das pessoas. Então, esse livro traz uma série de questionamentos interessantes com relação a isso, a coragem de se viver a vida que se deseja viver, a liberdade de se ir em busca dos seus sonhos e coragem de caminho. Não permitir que outras pessoas julguem isso por nós, escolham por nós. Não é isso? Mais um vídeo para essa quarentena. Eu espero que onde você estiver, você se sinta abraçado por mim, pelo Cervantes, pela obra como todo, Don Quixote, por toda a arte, como eu já disse nos outros vídeos, que a gente possa sobreviver, ou melhor, viver da melhor maneira possível durante essa quarentena, com o máximo de qualidade possível e refletindo, né, para que quando a gente volte, quando a gente saia dessa quarentena, a gente volte a viver a nossa rotina normal, que ela não seja a mesma de antes. Que a gente possa voltar à normalidade como pessoas melhores do que nós éramos. Acho que isso é um ponto crucial, ou pelo menos deveria ser na vida de todos nós. Bom, é isso.